Em 2023, o IBGE registrou o número de 420.039 divórcios no Brasil. Outra pesquisa traz outro dado desafiador sobre fidelidade. Nessa pesquisa, o Brasil ficou em último lugar quando o assunto é ser fiel. 8 a cada 10 brasileiros que estão num relacionamento monogâmico afirma já ter traído o parceiro. Esses são somente os números de relacionamentos oficiais, ou seja, casamentos que terminaram em divórcio. Não entra aqui namoros, noivados, relações estáveis e aqueles namoros bumerangue. Mas afinal, o que está por trás de tanta dificuldade em se manter num relacionamento saudável? O que você não sabe, e essas pessoas também, é que isso é um sintoma sistêmico que nós chamamos de estar indisponível para o amor. Quando movidos pelo amor cego, nos vinculamos a um excluído do sistema e sacrificamos os nossos relacionamentos no presente buscando equilibrar o nosso sistema familiar. Por estarmos profundamente vinculados a alguém do passado, não conseguimos nos conectar e criar vínculo forte com alguém no presente. Ficar em um relacionamento estável, dividindo uma parceria com o outro de forma equilibrada, se torna realmente um peso. Acabamos criando situações para gerar problemas no relacionamento e isso acabe no término. Vale lembrar que as pessoas que estão indisponíveis para o amor, elas encontram outra pessoa que também estão indisponíveis para o amor e assim elas podem servir um ao sintoma do outro. Sabe quando você encontra alguém e fala assim, fulano tem uma cara de que vai me fazer sofrer, eu quero. É exatamente assim. Nos vinculamos por nossas dores, os nossos traumas, os nossos sintomas sistêmicos. E por amor, servimos um ao sintoma do outro. Então, se eu venho de um sistema familiar onde existem muitos excluídos e eu me vinculo a ele, eu escolho alguém que também está vinculado a um excluído, porque assim eu chego indisponível, o parceiro chega indisponível e nós dois servimos ao sintoma de honrar os excluídos como? Não tendo um relacionamento saudável. Então vamos andar pela vida buscando pessoas indisponíveis para que o fim seja sempre o mesmo, término. Mas é claro que isso tem solução. Mas antes de encontrar a solução, a gente precisa entender quais são as raízes. Quais são os motivos que nos levam a vincular com algum excluído do sistema? Quais são as situações? É isso que eu vou trazer para vocês. Algumas das principais raízes. Lembrando que quando nós estamos falando de sintoma sistêmico, estamos falando de frequentemente. Ou seja, frequentemente as raízes são as mesmas. Porém, pode ser que no seu caso tenha uma raiz distinta. Neste caso, a gente monta uma constelação para saber exatamente qual é o seu caso. Vale lembrar também que um problema, ele pode ter várias raízes, ou seja, um único sintoma, estar disponível para o amor, não ter relacionamentos saudáveis, ter dificuldade de manter o relacionamento, pode ter várias raízes. E nós vamos identificando e curando uma por uma para a gente poder ficar um pouco mais livre para nos relacionar com o outro. De longe, a principal raiz que faz a maioria das pessoas estarem indisponível para o amor é estar casado com o papai e com a mamãe. Isso acontece ainda na infância, quando a gente está desenvolvendo ali a nossa sexualidade por volta de 4, 5 anos de idade, é comum que o nosso primeiro amor seja o papai e a mamãe, porque eles representam o arquétipo do sexo oposto. Então a mãe representa o arquétipo da princesa, o pai o arquétipo do príncipe, e é natural que você, como criança, se espelhe, que queira ali se identificar, e o papai é o primeiro namoradinho, a mamãe é a primeira namoradinha. Só que se isso não se desenvolve de uma maneira saudável e depois, na próxima fase, você desvincula, você cresce grudado com essa inconsciente, com a sua alma vinculado aos seus pais e aí você não consegue se relacionar com outro parceiro. Tem outra questão sistêmica que é muito profunda e faz com que a pessoa esteja indisponível para o amor, mas não só para o amor, indisponível para a vida em todos os sentidos, que é a perda de irmãos. Quando temos perdas de irmãos antes da gente, então a mamãe teve uma gestação e por algum motivo essa criança não veio a nascer. Teve um aborto espontâneo, teve um aborto provocado, teve uma morte precoce, o irmão pode até ter nascido, mas morreu precocemente. Quando isso acontece antes de você, a sua alma fica vinculado a esse irmão. E aí o que a gente faz, existe um movimento, contrário à vida, um movimento de morte. Por você estar querendo seguir o seu irmão na morte,
você não consegue estar disponível para ninguém. Então, isso é um sintoma muito comum que faz com que muitas pessoas não consigam ter relacionamentos saudáveis. Vale lembrar que quando existe também uma gravidez gemelar, quando nós o que chamamos hoje de gêmeo evanescente, ou seja, existe a fecundação de 2 bebês, só que por algum motivo um desses bebês não vinga, e só um vinga. E muitas vezes isso acontece, vale lembrar que gêmeos é muito comum. São muito comuns gravidez de gêmeos. O que acontece é que às vezes um óvulo só fica ali 1 ou 2 dias, não dá tempo. Às vezes você tem um pequeno sangramento, sabe? A mãe teve um pequeno sangramento. E, não, tá tudo bem. Esse pequeno sangramento era o bebê que partiu. Isso é muito comum. Só que a criança que cresce, ela tem essa memória celular de ter dividido o útero com esse irmão. E quando ela vem para a vida e esse irmão não, ela fica fortemente vinculada. Esse vínculo é ainda maior do que a perda de irmãos que não são da mesma gestação. E aí, neste caso, os prejuízos são muito grandes. A pessoa vai ter dificuldade com o relacionamento, com o trabalho, com o dinheiro, com tudo. É um desdobramento desse sintoma sistêmico. Quando acontece também outro sintoma que nos impede de nos relacionar de forma saudável, é quando um dos nossos pais deixou um parceiro anterior para trás, de forma leviana, que magoou profundamente. Exemplo, os seus pais, antes de se conhecerem, um deles eram noivos. E aí te fez planos de casar com uma outra pessoa. Só que aí eles se conheceram, se apaixonaram, deixou essa pessoa e seguiram, né? Construíram essa família. Essa pessoa que ficou para trás, ela faz parte do seu sistema familiar. E aí, quando você vem para o mundo, você carrega aquela dor daquela pessoa que ficou para trás. E aí, como você foi deixado para trás, em detrimento, né, de outra pessoa, ou seja, a sua família nasceu do sofrimento de alguém, a sua alma se identifica com essa dor e fica preso lá. E aí você também não consegue se relacionar com ninguém. Porque infidelidade, tipo, você, sabe, eu brinco que a Marília Mendonça, a Cida da Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho. Toca a música. E aí, ninguém vai sofrer sozinho. Se teve alguém que sofreu lá, os mais jovens, e sim, os mais jovens, tendem a se identificar e reequilibrar. Ou seja, lá sofreu alguém no passado, alguém vai sofrer aqui também. Aí ninguém sofre sozinho. É uma lógica que quem segue a nossa alma não faz nenhum sentido no racional, porém acontece. E o meu trabalho aqui é ajudar você a desvendar esses mistérios do porquê a sua vida não está dando certo, tá bom? E eu espero que cada informação faça juntar uma peça a mais nesse quebra-cabeça para que você tenha uma imagem melhor e construa um futuro mais saudável, mais livre, podendo olhar para cada uma dessas exclusões. Outra situação que nos coloca na indisponibilidade do amor é, lá acabamos de ver quando existe alguém que foi deixado para trás. Porém, isso acontece também quando alguém entra na relação. Existe um amante, seja do papai, seja da mamãe. Existe uma terceira pessoa. E esta pessoa também tem a sua vida pautada na dor da espera, de ficar sempre em segundo lugar, de ter interferido também nessa família. Os filhos podem se identificar com a dor dos amantes e aí eles vão buscar o equilíbrio como agora eu também serei amante, agora eu também vou buscar relacionamentos que tenham sempre 3 pessoas, ou eu serei sempre atraída, ou eu serei sempre a pessoa deixada para trás. De certa forma, eu sempre vou reviver a dor daquela exclusão, de quem ficou para trás, de quem foi excluído, de quem não faz parte. Porque a regra é básica, todo mundo faz parte do sistema. Ok? Mas vocês seguram o coração, que depois eu vou dizer como que a gente fica um pouco mais livre desses sintomas, tá bom? Respira fundo aí. Agora, o outro sintoma, e é o último que eu vou tratar aqui, tem muitos outros, mas esses são os principais. O outro sintoma, eu já falei dele um pouquinho lá na relação com os irmãos, que é quando a pessoa tem o sintoma que a gente chama de impulso de morte, movimentos contrários à vida e impulso suicida. São 3 movimentos diferentes, com intensidade diferente. Impulso de morte, a pessoa busca a morte inconscientemente. A pessoa se coloca em perigo, está sempre sofrendo acidente. Ela, sabe a criança quando ela é pequenininha, aquela criança custosa, que sobe em tudo quanto é lugar, vive se jogando, cai muito, se machuca. Você fala, criança, você quer morrer? Sim, a resposta é sim. Essa criança quer morrer. Ela está buscando a morte, ela tem um impulso de morte, então ela vai para a morte. Esse é o movimento. Impulso suicida é a pessoa que busca a morte efetivamente. Ela chega a tentar o suicídio. Isso é um impulso suicida. Então a pessoa
toma remédio, se corta, enfim, ela já tem um impulso suicida, que é diferente do impulso de morte. Impulso de morte, a pessoa busca acidentes. No impulso suicida, ela vai efetivamente atentar contra a própria vida. E tem um movimento contrário à vida. O que é um movimento contrário à vida? É quando a pessoa não vive a vida plenamente, sabe? Uma pessoa apática, ela não tem muitos prazeres, ela não se permite viver a felicidade. Ela vive uma vida morna, sabe? Uma pessoa que vive assim, xoxa. Isso é um movimento contrário à vida, ou seja, a pessoa não vai para a vida, ela não vive os amores, ela não cria, não constrói nada de positivo, ela não se entrega para ninguém, ela não se envolve profundamente com ninguém, nem com a vida. É um movimento contrário à vida. Ele não é tão violento, ele é mais passivo. É aquela pessoa que parece que já morreu na vida, entendeu? Ela não tá nem buscando acidente, ela não tá tentando contra a vida, a vida passa dela em vão, assim, é branco, parece que a pessoa não tem apetite. E ela não tem mesmo. Isso porque ela está vinculado, esses movimentos, eles estão vinculados a mortes prematuras. Ou seja, pessoas que morreram cedo no sistema. E aí a pessoa se identifica com a alma e quer, de novo, Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinha. Então, por que alguém partiu cedo e aí também ninguém fala desse alguém? É comum, né? As pessoas partem e a gente não fala. Porque o que se não falar não dói. Esse é um grande erro que as famílias cometem. E ao escolher não falar do Bruno, cria um buraco, cria uma ausência que os mais jovens vão querer compensar. Com o impulso de morte, com o impulso suicida e movimentos contrários à vida. E isso, quem quer morrer não vai ter relacionamento saudável. Quem vai morrer não vai para o mais. O relacionamento nos leva para o mais, para o crescimento, para a família, para a prole. E é por isso que pessoas que estão no movimento contrário à vida, né, impulso de morte, suicida, elas não conseguem se relacionar profundamente. E agora você deve estar se perguntando, como eu fico, afinal, disponível para o amor? Primeiro passo, você precisa se comprometer a identificar as raízes que te fazem estar indisponível para o amor. Eu te apresentei algumas delas, existem outras. Espero poder ir dividindo ao longo nesse canal, em outros vídeos, mas você precisa identificar o que te faz estar indisponível para o amor. E na sequência, você precisa incluir essa pessoa, identificar. E aí facilita conhecer a história. Quanto mais você conhecer a história da sua família, as histórias dos amores, dos excluídos, das mortes, quem são as pessoas de quem não falamos, sabe? Pergunta pro seu pai, pra sua mãe. Nossa, eu tive outros tios, a avó teve abortos. As pessoas, enfim. Investigue a sua história. Quanto mais você souber da história da sua família, mais fácil identificar os sintomas sistêmicos. Uma vez identificados quem são os excluídos, você precisa fazer movimentos de incluí-los no seu coração, no seu sistema. Na sequência, é preciso que você assuma o seu lugar e fique na postura. O seu lugar é quem eu sou. Eu sou a filha de quem? Eu sou a filha mais velha? Eu sou o irmão de quem? Eu sou a irmã do meio? Eu sou a caçula. Identificar o seu lugar no sistema faz com que você esteja disponível, sabe? A felicidade só te encontra no seu lugar. E dentro das constelações é sobre colocar o sistema em ordem. Cada um no seu quadrado. Ado. Cada um no seu quadrado. Então, se você tá no lugar de um irmão mais velho, de uma tia, de um tio, de uma avó, de uma bisavó, da amante, não tem como você ficar bem, não tem como você ter um relacionamento saudável, porque você tá tentando viver a repetição do padrão ancestral. E para que você viva plenamente a sua vida, você precisa ficar no seu lugar e na sua postura. Todos esses assuntos de lugar e postura, nós vamos aprendendo, por isso não sai do canal. Fique por aqui porque eu vou destrinchar essas entrelinhas das leis sistêmicas para que vocês possam viver plenamente, começar a colocar a vida em ordem. Que esse é o resultado do trabalho sistêmico, aprender a colocar a vida em ordem. Como eu disse, para que você possa aprender a fazer os movimentos sistêmicos, ficar no seu lugar, na sua postura, vai exigir de conhecimento. Você vai precisar conhecer as leis sistêmicas profundamente. As leis de pertencimento, ordem, hierarquia e equilíbrio. Porém, não são só elas. Existem entrelinhas, existem detalhes que pouco se fala, que é sobre estar no seu lugar, sobre estar na sua postura, como equilibrar as relações, mas principalmente você precisa aprender a viver na percepção. Sem isso, vai ficar difícil estar disponível para o amor.
Mas é claro que isso você não precisa se preocupar, porque o intuito desse canal é te ensinar sobre as leis sistêmicas de forma profunda, explicar as entrelinhas, te ensinar sobre lugar, postura e ensinar você a viver na percepção. Nisso eu posso te ajudar, então você só vai ficando por aqui. Se você deseja aprofundar de forma rápida nas leis sistêmicas, o ideal é que você venha fazer parte de um dos nossos produtos, né? O que eu te indicaria é o Método Sal, que é o nosso produto mais completo, onde você vai aprender tudo sobre lugar, postura, relacionamento e vai começar com o básico, que é aprender a tomar os pais. Se você quiser fazer de forma rápida, profunda, com assistência, com orientação, com acesso a mim, né, 7 dias na semana, quiser participar das aulas ao vivo, que acontece de 15 em 15 dias, se você desejar fazer isso de forma rápida, aí eu te convido a fazer parte do Método Sal, que vai estar com o link aqui embaixo, tá bom? Se esse não for o seu momento, eu te convido a se inscrever no canal para que você possa ativar as notificações para receber os vídeos que eu vou postar 3 vezes na semana, aprofundando esses assuntos. Toda semana nós vamos falar um pouquinho mais. E aí já fica um alerta, um spoiler. As 3 leis são básicas, são 3. E a gente precisa aprender elas, entender. E depois que a gente entendeu, a gente vai aprofundar, tá bom? Então, vários vídeos vão parecer um pouco repetitivo, mas não se iluda. Nós vamos estar aprofundando no tema. Não estamos falando mais do mesmo, muito pelo contrário. Estamos falando do mesmo assunto, mas em profundidade diferente. Então, segura o coração, tenha paciência. Paciência é uma virtude feminina. Se você é uma mulher e não tem paciência porque está fora do seu lugar, está desconectada do seu feminino, precisa aprender a respirar. E é isso que eu vou ensinar para você, inclusive contando a minha jornada de conexão feminina nos próximos vídeos. Mas para você que ficou até o finalzinho do vídeo, eu vou te ensinar a fazer um movimento sistêmico. Primeiro, assim que você identificar um dos seus sintomas. Identifiquei, linda, caramba, meu pai tinha uma amante. Será que por isso eu só me envolvo com um cara casado? Será que só por isso eu tô sempre me envolvendo com alguém que tem já noivo, já tem namorado, já tem comprometido? Percebi esse padrão. E eu tô dando um exemplo, pode ser qualquer um outro deles, né? Talvez vocês falem, nossa, eu perdi um irmão. Nossa, faz muito sentido pra mim. Não importa qual sintoma você identificou. Você vai olhar para essa pessoa excluída. Seja ela um irmão perdido, seja ela uma tia solteirona, seja ela a sua mãe que foi abandonada e aí você sempre repete o padrão de relacionamento, seja qualquer pessoa excluída, ok? Você precisa identificar essa pessoa, se possível, você vai dar nome a ela. Caso não seja possível identificar a pessoa, mas você sabe que tem alguém, tipo, alguém comentou que tinha uma tia que, nossa, ela morreu precocemente, você não sabe nem o nome dela, mas você sentiu, quando eu falei, que, nossa, pode ser que essa tia aí que morreu precocemente, você esteja identificada com ela, e por isso você está no movimento contrário à vida e você não consegue se relacionar. Pode ser. Você vai abrir espaço, né? E esse abrir espaço, o que é abrir espaço? Você não sabe que você tinha alguém excluído, mas agora você sabe. Coração é gigante. Então agora você vai respirar fundo. Vai sentir o seu corpo, principalmente como o seu corpo reage diante desses movimentos, tá bom? O corpo ele é muito sábio. E ele vai te indicar aonde incomoda, aonde fica confortável, aonde expande, aonde comprime, ok? Fiquem atentos, seu corpo ele sabe do que você não faz ideia, porque todas as memórias ancestrais estão no seu corpo. E você vai falar, antes eu não sabia, agora eu sei. Agora eu vejo você. Você é muito importante. Eu abro espaço no meu coração e no meu sistema familiar. Agora você faz parte. Eu sinto muito que você tenha sido excluído por tanto tempo. Eu sinto muito pela sua dor, mas agora eu vejo. Eu vejo também que eu te segui no amor cego, porque eu acreditei que assim eu demonstraria o meu amor por você. Eu fui infantil. Meu amor estava completamente cego. Mas agora eu posso ver. E eu escolho fazer diferente. Eu sei que o que traz bons frutos não sou eu sofrendo como você, mas sou eu vivendo uma vida diferente para ensinar para os que vierem depois
que é possível ser feliz no amor. Eu sinto muito por todas as mulheres que foram abandonadas no meu sistema. Eu sinto muito por todas as amantes que sofreram tanto. Eu sinto muito pelas noivas e noivos que foram deixados para trás para que a minha vida chegasse até aqui, para que a minha família existisse. Eu sinto muito todas as mortes precoces que não puderam vir à vida e não puderam experimentar o amor de forma plena. Eu sinto muito por todas as famílias que morreram com aqueles que não nasceram. Eu realmente sinto muito. E eu abro espaço no meu coração para todos vocês. Eu vejo todos vocês. Nesse momento, se você puder imaginar várias pessoas atrás de você, todas as vidas, todas as excluídas, todas as pessoas que não tiveram lugar até aqui. Talvez você veja um silhueta, talvez você veja o rosto, talvez você veja corpos, talvez você veja só luz. Acolha, abre espaço. E você vai dizer: agora eu vejo. Agora eu entendi como é amar de forma saudável. Respira fundo. E aí você pode fazer uma grande reverência a todas as pessoas e dizer: muito obrigada. Agora eu escolho fazer diferente. Agora eu vou viver o amor plenamente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Esse é um movimento que você pode salvar esse vídeo e fazer no momento que você estiver mais tranquilo. Sempre que você sentir que precisa repetir esse movimento, pode repetir esse movimento. E agora, se alguma coisa que fez sentido, eu vou falar para você. Deixar o seu like, comentar aqui se o que esse vídeo te tocou, se faz algum sentido, ok? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui, eu vou ter um prazer em responder para você. E aí você dá um like, você ajuda essa produtora de conteúdo aqui a crescer neste canal e disseminar esse conhecimento das leis sistêmicas para que mais famílias se curem e que elas curem o mundo. Eu sou a Lindalva Novaes, sou terapeuta sistêmica e mentora e estou aqui para te ajudar na caminhada enquanto conto a minha própria história. Tchau, tchau.